Pois é, pessoal, vendo essa tragédia aí que aconteceu no Rio Grande do Sul, assim como aconteceu também aqui na Bahia, não tem muito tempo, aconteceu no Espírito Santo, aconteceu em Manaus, já aconteceu em vários lugares. A gente se depara de novo com a maldade humana, especialmente da extrema direita. O tanto de mentira, o tanto de teoria da conspiração, pessoas que ficam o tempo todo procurando erros e defeitos das autoridades para estar fazendo vídeo. Eles não fazem vídeo pedindo ajuda, pedindo é, união, pedindo oração, pedindo força para o Rio Grande do Sul, não. É sempre com politicagem, criticando as autoridades, como se as coisas fossem fáceis de resolver. Aliás, esse é um modo operante da extrema-direita. O Bolsonaro mesmo nos deu um exemplo que dizia: tem que mudar com isso aí, tá ok? Fora do poder ele tinha resposta para tudo, tudo era simples, era só tinha que mudar, é o que ele dizia. Agora no poder aí não soube fazer nada. Aliás, o que fez foi para piorar a situação do Brasil, deixou uma dívida astronômica, aprovou coisas até inconstitucionais, que eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes ao Reinaldo Azevedo dizendo que teve coisas inconstitucionais aprovadas no ano da eleição para tentar ganhar a eleição, aproveitando a pandemia, e deixou aí dívida de precatório, um monte de coisa aí, PIS, PASEP sem pagar e um monte de coisa aí que os bolsonaristas fingem que não viram nada acontecer. Mas o que a gente vê, uma onda de fake news, aqui inclusive a Justiça e o Ministério Público teve que entrar aí na parada para fazer com que pelo menos os influencers famosos parem mais, fiquem, pelo menos dê uma pausa, que nem o Pablo Marçal deu uma recuada aí, mas estava investindo naquelas fake news que é para atacar o governo, para dizer que o Estado não age direito e que eles estão se virando sozinhos, ou seja, com medo do governo vir a se destacar no meio da tragédia. Ou seja, no meio da tragédia eles estão pensando em politicagem, como fez o Bolsonaro, divulgando cloroquina durante a pandemia, um monte de coisa, falando contra máscaras. A sede de poder e o interesse da politicagem é tão grande, tão maior do que o humanitarismo, que ele não se importa nem das consequências. Esse pessoal ele só se importa em lacrar, em ganhar likes e lançar é, ódio no meio da sociedade brasileira. E aí, no meio de tantas notícias que viralizaram, eu vi o dessa moça aí atrás, no print, uma influenciadora, eu não sei se ela é pastora, deve ser evangélica, porque o vídeo dela é sempre passando mensagens bíblicas, mas é o que eu digo dos supostos evangélicos hoje em dia, porque se dizer evangélico é uma coisa, viver evangélico, o evangelho é outra, né? Que eles pregam o amor, mas não vivem o amor. Eles vivem a lacração, eles vivem a busca do poder e a busca de se destacar. Estão sempre falando da religião dos outros, mas não olham o que Jesus mesmo disse: tira o algueiro do teu olho para poder falar da trave do olho do teu irmão. E aí essa senhora aí disse que a tragédia do Rio Grande do Sul foi provocada por causa do grande número de macumba que tem no Rio Grande do Sul. Porque dizendo ela que lá é o lugar que mais tem terreiro, e realmente Porto Alegre tem um número gigantesco de terreiros de matrizes afro-brasileiras, e lá realmente é um bando candomblé, outros cultos lá são muito fortes. Mas não tem a menor conexão essa afirmação que ela diz, porque os Estados Unidos não tem esse grau grande de macumba como ela diz. Lá predomina o cristianismo e a gente vê sempre passando tufões, furacões, tempestades destruidoras que destrói as casas, que mata o gato, que faz tudo nos Estados Unidos. Israel não tem macumba e está lá em guerra há décadas, não tem paz, não tem um minuto de paz. E a prosperidade que eles têm vem da grana que Europa e Estados Unidos dão para eles. Não é porque é um povo santo, escolhido, como tentam colar na nossa cabeça, não. Mas sempre tentam colar isso, que a pobreza, que a miséria tem a ver com a África, com o paganismo, com o culto àqueles que não são cristãos, o que, segundo a Igreja Católica, são pagãos. Eles é quem define quem é de Deus e quem não é. Enfim, mas sempre aproveitam para fazer essa crítica aos cultos que não são do meio deles, da extrema-direita, branca, de elite.
e que sempre ataca as minorias. E para não falar o real motivo disso tudo, que é o aquecimento global, que é o ataque ao meio ambiente, que é a destruição da natureza. E aí a gente vê umas análises dizendo, não, mas é porque lá o terreno já é favorável à inundação. Bom, se já é, os geólogos do governo do estado e das prefeituras já deveriam ter percebido isso e ter tomado alguma providência, proibido construções em lugares de risco e ter feito contenções, combate ao desmatamento, enfim, ter investido ao longo aí das últimas décadas para evitar isso. Eu nunca vi falar numa enchente dessa no Rio Grande do Sul desde que eu nasci. Nunca. Há décadas que eu estou neste mundo, nunca tinha visto falar. Pode acontecer de novo uma tromba d'água lá que inunda? Pode, por causa do terreno? Pode ser, mas não é só por isso. É pelo mau uso do solo, é pelo mau uso da natureza, é pela ganância humana, o mau planejamento das cidades, é pela falta de investimentos, enfim. Os meteorologistas já deveriam ter alertado o governo pelo menos há uma semana antes que essa chuva estaria chegando no Rio Grande do Sul. Ah, pegou de surpresa, como pode acontecer? Pode ser. Mas e os planos que o governo tem para um momento como esse? Esse é um bom momento para que os poderes municipais, estaduais e o federal passe a repensar a maneira como gasta nesse assunto. Já deveria ter sido criado e podem criar agora um fundo para esses momentos. Os governos ir colocando lá um dinheiro e deixar lá para não ficar com essa lenga-lenga de quem vai mandar recurso, de quem vai mandar ajuda, a toda aquela burocracia do Estado, deixar um fundo de combate a alagamentos, a soterramentos, enfim, a esses desastres naturais. Deixar lá o governo, deixar lá 20, 30, 40, 50 bilhões já reservados lá, o Congresso aprova uma lei, ou seja, lá e deixa, porque esse, infelizmente, eu duvido muito que seja o último alagamento que aconteça no Brasil. Já aconteceu todo aquele desastre em Petrópolis e sempre está acontecendo em todos os lugares. A natureza ela está em transição, ela está num momento crítico. A gente vê que está acontecendo isso no mundo todo. Mas voltando à questão das macumbas, que ela nem sabe o que é, as pessoas falam macumba, falam nos cultos afro-brasileiros sem nem saber o que é. Na verdade, ela nem sabe no que ela acredita. Ela diz que acredita num Deus através da Bíblia. Se de repente a Bíblia fosse desqualificada e dissessem que a Bíblia não serve, a fé dela se esvaía igual areia entre os dedos. Porque ela nem sabe em que Deus ela acredita. Se perguntar, ela vai dizer, acredito no Deus da Bíblia. Mas quem é o Deus da Bíblia? É o Deus dos cananeus? É o Deus de Abraão, de Jacó, de Moisés? É em Jesus? É no Cristo da igreja? É no Messias dos hebreus? Ela não sabe, porque ela não perde tempo para estudar teologia, teosofia, para estudar a história, para estudar a Bíblia. As pessoas apenas leem e tiram suas conclusões precipitadas, mal informadas por líderes picaretas que não querem instruir direito, só querem manipular as pessoas. Eu vi um vídeo recentemente do Malafaia ensinando como os pastores arrecadam, como coagem para arrecadar. Numa igreja com 500 pessoas, ele tem 200 e tantas maquininhas para arrecadar dinheiro, o que não se encaixa em nada na missão de Cristo, do Messias. Nada, ele não falou em dinheiro. Inclusive, ele falou que ao longo da sua vida de pastor, ele já teria arrecadado 30 milhões, um número muito simbólico. A gente que lê o Evangelho sabe o que significa 30 moedas nos Evangelhos, né? Mas é dinheiro, 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 doação. Ele passou um tempão do sermão dele lá, da pregação no púlpito, só ensinando como arrecadar, como distribuir os envelopes, como coagir as pessoas a doarem, ou querendo ou não, ou na marra ou de boa vontade, e fica citando Paulo, as cartas de Paulo o tempo todo, como se Paulo fizesse leis. Paulo não fez lei, estava preso, ele era um apóstolo. As leis vêm de Moisés, os 10 mandamentos, e não fala em dízimo, não fala em doação, não fala em dinheiro, não fala em ninguém enriquecer usando o nome de Deus, e não fala em tesouros para as igrejas. E Jesus mesmo disse, juntai seus tesouros no céu e não na terra, onde as traças vão de comer. É o tesouro no céu e não na terra. Então, chega de manipulação, chega